Seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui comigo na segunda parte da aula 45 de MA 091 Matemática Básica, que trata dos gráficos das funções seno e cosseno. Nessa parte da aula, veremos como traçar o gráfico dessas duas funções no plano cartesiano. Comecemos pelo gráfico da função seno. Nós já vimos como representar o seno na circunferência unitária. Nesse caso, dizemos que o seno é a coordenada y de um ponto da circunferência. Acontece que as funções trigonométricas não servem apenas para representar fenômenos associados a ângulos. Essas funções também têm um papel muito importante na representação de fenômenos periódicos. Vimos na parte anterior da aula que uma função é dita periódica quando seu gráfico, traçado no plano cartesiano, contém um trecho que é repetido ao longo do eixo horizontal. Como veremos, isso ocorre com as funções seno e cosseno, de modo que podemos usar essas funções para representar fenômenos periódicos, como, por exemplo, a subida e a descida da maré, ou mesmo a variação da tensão num circuito de corrente alternada. Como esses fenômenos que vamos representar já não estão mais associados a ângulos, usaremos nessa representação única e exclusivamente radianos. Como o valor de x em radianos é adimensional, não é difícil associá-lo a uma medida física, como, por exemplo, o tempo transcorrido desde um instante inicial. Passemos, então, ao traçado do gráfico da função seno. Para tanto, inicialmente, consideraremos que a variável x pertence ao intervalo que vai de 0 a 2π, intervalo com o qual já estamos habituados porque se trata de uma volta completa na circunferência unitária. Tomando, então, alguns valores de x neste intervalo, vamos calcular seno de x usando uma calculadora científica ou os nossos conhecimentos sobre trigonometria. Para o traçado do seno neste intervalo, eu optei por escolher 17 valores de x, de modo a obter uma curva bastante suave. Você poderia ter escolhido outra quantidade de pontos, lembrando sempre que quanto menos pontos nós temos, menos suave é a curva, e quanto mais pontos escolhemos, mais trabalhoso é o traçado do gráfico. A tabela mostrada nesse slide contém alguns dos pontos que eu selecionei para traçar o gráfico do seno. Observe na tabela que os valores por mim escolhidos são todos múltiplos ou frações de π. Essa escolha tornará mais fácil a localização dos pontos sobre o eixo horizontal. Naturalmente, você também poderia ter usado valores de x na notação decimal. Nesse caso, você teria que considerar que 2π corresponde a aproximadamente 6,28. Note ainda que os valores de x apresentados na tabela não estão igualmente espaçados. Mas uma coisa digna de nota nessa tabela é o fato do seno de x estar sempre entre -1 e 1. Esse resultado é perfeitamente compatível com o fato de o seno corresponder à coordenada y de ponto sobre a circunferência unitária. Tracemos, então, o nosso gráfico de tal maneira que no eixo x esteja representado o intervalo que vai de 0 até 2π e no eixo y todos os valores de -1 até 1. Tomando, então, o primeiro par da tabela, cujo valor de x é 0 e cujo valor do seno também é 0, obtemos o ponto vermelho que aparece sobre a origem. Passando, então, ao segundo par da tabela, cuja coordenada x é π sobre 6 e cuja coordenada y é meio, obtemos o segundo ponto mostrado no nosso plano cartesiano. Repare que a coordenada x, que é π sobre 6, corresponde a 2/3 do intervalo que vai de 0 até π sobre 4 sobre esse eixo. Mais uma vez, se você tiver dificuldade para localizar o valor de x, converta os múltiplos e as frações de π à notação decimal. Prosseguindo com a nossa localização dos pontos da tabela, mostramos agora no gráfico o terceiro e o quarto ponto, esse último com as coordenadas x e y destacadas em vermelho. Note que a coordenada x desse ponto é π sobre 3, ou aproximadamente 1,05, e a coordenada y é raiz de 3 sobre 2, ou seja, aproximadamente 0,87.
Prosseguindo na nossa tarefa de marcar os pontos, chegamos agora ao par x igual a 3π sobre 4 e y igual a raiz de 2 sobre 2. Observe que o gráfico já passou por um ponto de máximo local e a coordenada y deste sétimo ponto da tabela é igual àquela que tinha sido obtida para o terceiro ponto. Marcando sobre o gráfico, então, os 17 pares que eu havia selecionado, obtemos todos esses pontos indicados em vermelho. Para obter o gráfico da função seno, basta agora ligar esses pontos por meio de uma curva suave. Eis aí, portanto, o gráfico do seno de x no intervalo que vai de 0 a 2π. Acontece que a função seno não está definida apenas nesse intervalo. Você sabe do seu estudo do seno na circunferência unitária que é possível definir esta função para valores maiores do que 2π, bem como para valores menores do que 0. Tentemos agora traçar o gráfico do seno para o intervalo de x que vai de menos 2π até 4π. Para tanto, já desenhei aqui sobre o plano cartesiano o gráfico que obtivemos para o intervalo que vai de 0 a 2π. A extensão desse gráfico para o intervalo desejado é muito simples, bastando, para tanto, copiarmos a figura mostrada no slide anterior, tanto à direita como à esquerda do trecho indicado em vermelho. Isto ocorre porque, de fato, a função seno é periódica e o seu período é igual a 2π. Dessa maneira, o gráfico se repete a cada intervalo com este comprimento. Observe, então, o gráfico do seno para o intervalo entre menos 2π e 4π. Além da periodicidade, outras características dignas de nota da função seno são o fato do seu domínio conter todo o conjunto dos números reais, ou seja, o fato do seno estar definido para todo x real, o fato do seu conjunto imagem ser composto pelo intervalo que vai de menos 1 até 1, o fato da função ser contínua e dela também ser ímpar, ou seja, de seno de menos x ser igual a menos o seno de x. Isso significa que a parte que está à esquerda do eixo y pode ser obtida se tomarmos a parte à direita desse eixo e a girarmos 180 graus em torno da origem. Agora que vimos o gráfico do seno, podemos passar ao gráfico do cosseno. Mais uma vez, para traçar este gráfico, vamos nos restringir inicialmente ao intervalo que vai de 0 a 2π e vamos trabalhar sempre com x em radianos. Selecionando, então, 17 valores de x no intervalo que vai de 0 a 2π e usando uma calculadora ou os nossos conhecimentos matemáticos para calcular o cosseno desses valores de x selecionados, obtemos a tabela que é parcialmente mostrada nesse slide. Representando, então, cada par da tabela como um ponto sobre o plano cartesiano, obtemos o conjunto de pontos indicados em vermelho no gráfico que está na parte inferior desse slide. Se você quiser conferir se meu desenho foi ou não bem feito, pode tomar como exemplo os pares marcados em vermelho na tabela e notar que eles correspondem aos pontos cujas coordenadas estão indicadas por linhas tracejadas na figura. Ligando, então, com uma curva suave esses pontos que destacamos sobre o plano cartesiano, obtemos o gráfico do cosseno no intervalo que vai de 0 a 2π. Vejamos, então, como traçar esse gráfico no intervalo de menos 2π até 4π. Para estender esse gráfico, simplesmente copiamos a curva que está entre 0 e 2π para o intervalo entre 2π e 4π e também para o intervalo entre menos 2π e 0. Isso ocorre porque, a exemplo do que vimos para o seno, a função cosseno é periódica e o seu período é 2π. Outras características da função cosseno reveladas por esse gráfico incluem o fato do seu domínio ser composto pelo conjunto dos números reais, ou seja, o fato do cosseno poder ser calculado para todo x real, o fato de o conjunto imagem dessa função ser também um intervalo que vai de menos 1 até 1, o fato da função cosseno ser contínua, ou seja, poder ser desenhada sem que retiremos o lápis do papel, e, finalmente, o fato da função cosseno ser par,
Como vimos na parte anterior dessa aula, o fato da função cosseno ser par significa que o gráfico que está à esquerda do eixo y é uma reflexão do gráfico que é mostrado à direita desse mesmo eixo. Vimos, então, o gráfico no plano cartesiano das nossas duas principais funções trigonométricas. Não perca na próxima parte da aula as transformações que fazemos sobre esses gráficos para podermos representar fenômenos periódicos da vida real.